Alô, graça e paz, tudo bem? Aqui quem fala é Eduardo, do Leitura do Evangelho. Seja muito bem-vindo mais uma vez a você que está no nosso canal, que tem nos acompanhado, e você também que tem feito as perguntas lá no nosso Telegram. Eu separei aqui o nome de algumas pessoas, de alguns irmãos, e hoje eu gostaria de responder a algumas delas. Inclusive, já dar início novamente aos nossos estudos, ok? Então, eu queria falar com você, me dirigir a você e, primeiramente, também dizer que o nosso canal Leitura do Evangelho não representa nenhuma denominação evangélica cristã. Nós somos um canal independente, então toda e qualquer opinião expressada em nosso canal não significa que ela é de cunho religioso ou institucional, ok? Partindo desse ponto, eu queria então cumprimentar vocês mais uma vez com a graça e a paz do Senhor e queria responder a você, meu querido e minha querida irmã. E a primeira pergunta, essas perguntas são baseadas no nosso canal, são baseadas no Telegram e os irmãos sempre estão pedindo para nós: Eduardo, fala um pouquinho dessa doutrina. Eduardo, fala um pouquinho dessa passagem. Inclusive eu estou devendo para os irmãos que eu parei lá em Apocalipse no capítulo 9. Eu fiquei de fazer a exposição bíblica até o último versículo, capítulo na verdade, e eu estou dando início novamente a essa rede de estudo. Outra coisa que eu quero deixar para você, pedir já antemão, não saia desse estudo, fique até o final, porque tenho certeza que vai ser um estudo profundo e que vai edificar a sua vida, trazendo de volta as doutrinas esquecidas ou aquelas doutrinas não mais pregadas nas igrejas. Outra coisa que eu queria pedir para você, por gentileza, se você gosta do nosso canal, clica aqui no botãozinho inscrever-se, ativa as notificações e não esqueça de dar o like. Quanto mais like você der no nosso canal, mais o algoritmo do YouTube vai entender que o nosso material é relevante e ele vai rodar na plataforma. Eu também deixo para você aqui o link do nosso segundo canal. Por que, Eduardo, o segundo canal tem que me inscrever? Porque, infelizmente, alguns conteúdos, que rodam na plataforma, os algoritmos entendem algumas falas ou algumas expressões ou alguns conteúdos e eles acabam bloqueando, deixando de monetizar ou então deixando de compartilhar dentro da plataforma para os inscritos. Então esse canal que você está assistindo provavelmente é o canal principal que não tem monetizado. Nós paramos aí por volta de 45 mil inscritos por conta desses bloqueios. Não somos os únicos, tem vários canais também sendo retirados do ar, mas conforme eles vão nos punindo ou nos tirando da plataforma, a gente vai reupando no canal novo. Então o link está aqui embaixo, você verá esse vídeo e outros também no canal novo que tem a mesma capa, mesma imagem, mesma logo. Só nos ajude a crescer naquele canal, se você acha que o conteúdo ele é relevante e é importante para a sua vida. Amém? Então vamos lá. Algumas perguntas que foram me feitas e eu pretendo dar essas respostas dentro da palavra de Deus em breve, ok? Hoje não teremos o tempo de falar de todas elas. Hoje eu quero trazer um estudo específico e tentarei trazer esse estudo em duas partes, para que o vídeo não fique muito longo, ok? E depois a gente vai falar também desses outros temas. Então, eu quero responder para o Anderson de Paula. Anderson de Paula, meu irmão, graça e paz, Deus lhe abençoe. Ele não colocou aqui no texto, no chat, ele não colocou de onde é a cidade, depois você fala pra gente se você assistiu. Ele faz a seguinte pergunta: Ministério e autoridade feminina na igreja. O que eu penso a respeito do ministério feminino ou autoridade até dentro do próprio lar, quando a mulher quem exerce essa autoridade sobre o marido? Bem, pelo que eu estou entendendo, Anderson, o que você está perguntando é o seguinte: quando a mulher assume a postura, tanto na igreja, porque não dá para desvincular a autoridade eclesiástica da igreja e do lar, pelo que eu estou entendendo, você está perguntando como eu ajo quando a minha esposa que é a pastora, quando a minha esposa é a governante do lar e eu não sou. Se for essa pergunta que você está fazendo, eu vou criar um estudo aqui em breve para dar essa resposta à luz das Escrituras, o que a Bíblia diz a respeito do pastoreio feminino,
do ministério feminino, né? Qual é a função da mulher dentro da palavra de Deus, descontextualizando do movimento feminista até do movimento machista, que tem opiniões aí extremistas, tá ok? Então, meu querido, Deus abençoe. Em breve, se assim Deus permitir, nós vamos fazer esse estudo. Agora, a Rosilda Antunes, de Paraná, do Paraná, tem muitos irmãos do Paraná, inclusive a Priscila, Ricardo, forte abraço se você estiver nos assistindo. Ela faz a seguinte pergunta: depressão à luz das Escrituras? Eduardo, fale sobre depressão. Eu creio, minha querida irmã Rosilda, que a depressão é algo que tem crescido muito, muito. Mas também não é algo novo, algo que já existiu lá atrás. Moisés teve depressão, Davi teve depressão, Elias, o caso talvez mais conhecido, teve depressão. Então, vários homens e mulheres de Deus tiveram. Salomão também teve depressão, algo que não é muito novo. Nós achamos que é a doença do século, por ela ter crescido muito. Então, vamos falar também, Rosilda, no futuro. Inclusive, aqui no canal tem uma live antiga falando o testemunho do Ricardo sobre como ele venceu a depressão. Depois eu vou falar também do livro que eu uso para trabalhar em relação à depressão, que é de André Salomão. E provavelmente a gente vai falar e vai trazer esse aqui para o nosso canal, tá bom? E a terceira pergunta é do pastor Josias. Graça e paz, querido. Que Deus continue lhe abençoando. Obrigado por participar do nosso canal, de estar sempre interagindo conosco, curtindo e mandando mensagem no nosso Telegram. Bem, a mensagem do pastor Josias é a seguinte: teologia coach na igreja. Gente, irmão, pastor, meu querido irmão, é um dilema. Nós estamos vivendo um dilema muito grande em relação a essa posição da teologia coach, ou os coaches, né? Coach tem a ver com psicologia também, né? Então, quando eu falo de coach, eu estou falando de um profissional preparado para trabalhar no meio profissional. E eu acredito que o que você está dizendo aqui em relação à igreja é quando esses profissionais eles fazem a inclusão da teologia com a psicologia e fazendo essa junção na igreja e trabalha a vida dos crentes. Lembrando que psicologia é uma área de aconselhamento. Eu também tenho uma posição formada sobre isso, não é uma formação, vamos se dizer, muito nova, porque eu sou da linha de Jay Adams, ou seja, de aconselhamento noutético mais que redenção, é o nome do livro, eu vou falar dele depois. Eu tenho uma visão que as duas coisas não combinam, tá? Eu creio que ela tem a sua validade como meio profissional para empresa, motivacional, mas dentro da igreja não trabalhamos com movimentos que trazem o ego do homem ou que inflam o homem. É ao contrário, a palavra de Deus era para trazer arrependimento, então eu acredito que ela não é totalmente benéfica dentro da igreja. Então, que seja dentro da igreja, no âmbito que não seja de aspecto religioso, no púlpito, que não haja no culto esse tipo de movimento, mas também não deixe de acreditar que ela tem a sua importância para palestrantes dentro da igreja. Eu tenho uma visão que eu gostaria de trazer, em breve, assim, se Deus permitir, eu vou trazer essa visão, então, do que eu penso a respeito da teologia coach na igreja. Eu tenho, para mim, que ela é mais como as outras teologias ou ciências que incluíram ao longo da história da igreja foram más, né? Eu acredito que esse humanismo dessa teologia, eu estou falando desse humanismo da teologia porque ela juntou psicologia, ok? Então, essa junção, para mim, ela não é benéfica, ela traz prejuízo, visto que toda a palavra de Deus ela é apta para trabalhar na vida de qualquer indivíduo, apenas a palavra. E a função do conselheiro tem a ver aqui também com a questão da psicologia, é do pastor. E deveria continuar na mão do pastor, que é capacitado para o aconselhamento não secular, ok? É complicado, é uma questão polêmica, mas nós precisamos falar a respeito dessas coisas. Então, meu irmão, eu acredito que a sua pergunta é uma pergunta muito relevante, feita há muito, inclusive nós temos vivido isso aqui no Brasil, essa teologia, com vários pastores pregando essa teologia, e aí acaba caindo na hipergraça, da hipergraça acaba caindo no universalismo. Então essa doutrina, essa questão humanista que acaba inflando o ego, é uma posição que eu já dou, eu creio que ela é no aspecto negativo. Não totalmente negativa, mas ela é negativa. Tá ok? Então assim a gente vai tratar. Agora outra pergunta é o tema do nosso estudo, e esse estudo tem me cobrado, as pessoas têm me cobrado muito sobre isso.
que é a doutrina perdida, as doutrinas perdidas, as doutrinas não mais pregadas dentro dos templos ou nas igrejas. E a doutrina que eu quero trazer para você hoje é a parábola do rico e de Lázaro, ou seja, a doutrina do inferno. Epa! É um tema que ninguém quer ouvir, né? Ninguém quer, na verdade, é um tema que quase ninguém quer aprender. Mas é um tema extremamente importante que deve ser falado, deve ser estudado e temos que trazer meditação nesse texto porque faz parte da palavra de Deus e nós não temos como tirar isso da palavra de Deus. Se existem duas verdades, é que existe céu e existe inferno. Então nós temos que falar só de céu? Não, temos que falar das consequências de como será o inferno. Então vamos falar disso. E já quero te convidar então para abrir lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, nós estaremos lendo do verso 19 ao verso 31. Eu uso, como sempre, como base, a minha Bíblia de Almeida, revista atualizada, e eu acredito que não vai ter muita diferença na nossa tradução ou na vossa tradução. Então abra aí em Lucas, no capítulo 16, no versículo 19, eu estou com a minha aberta aqui no computador. Então, vamos falar sobre a realidade do inferno. Será que ele é literal? Será que ele existe? Será que ele vai existir? Será que Jesus estava contando uma parábola para trazer algo que não é verdadeiro? Ou será que é verdadeiro? Vamos descobrir então isso. Agora, antes de lermos o texto, irmãos, meus queridos, eu quero deixar claro o seguinte. Esse tema não é um tema que é popular. Não é um tema que é popular, não é um tema que vai dar ibope, não é um tema que as pessoas querem ouvir, mas o meu compromisso diante de Deus não é pregar aquilo que dá ibope. Meu compromisso não é de pregar aquilo que é popular. O meu compromisso é pregar a palavra de Deus, apenas a palavra de Deus. Então assim diz a palavra de Deus a partir do verso 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Desculpe, me perdoe aqui que minha tradução é complicada. Eu vou repetir. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. 23. E no Hades, ou seja, aqui no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este está consolado e tu atormentado. Versículo 26. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe deis testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Verso 29. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscitem. Amém? Deus assim abençoe a sua palavra. Então eu quero colocar para vocês, quero expor para vocês a dura realidade do inferno. E uma coisa notável que nós podemos ver nesse texto que acabamos de ler, nesse capítulo 19,
é que ele é muito fácil de entender, não tem nada difícil. Esse texto está extremamente explícito para todos nós. Agora, muitos de fato podem discordar dessa passagem. Muitos continuam discordando, tanto é que não pregam. Muitos podem negar a verdade e a veracidade dela. Podem até, na verdade, desprezar este ensinamento. Desprezar esse ensinamento. Só uma coisa, meu irmão e minha irmã, ou você que está nos assistindo, não pode admitir que essa passagem não está clara. Você não pode admitir que ela não é absolutamente clara. Não pode assumir e dizer que ela não é de fácil entendimento, porque qualquer pessoa que lê de forma até mesmo literal vai entender essa doutrina dessa parábola de Jesus. Ou seja, duas verdades essenciais dessa passagem é que a vida não é simplesmente viver. E a outra é que nem simplesmente morrer. Nossa vida não é condicionada apenas em nascer e viver e nem apenas só morrer. E é claro que muitas especulações ao longo dos anos, das décadas, dos séculos, existem a respeito da morte e o que vem após a morte, o que vai acontecer após a pessoa morrer. Muitos também vão buscar as respostas nos médios, procurando saber o estado das pessoas que morreram e como elas estão e se comunicar mais ainda. Não é essa a realidade que o texto vai trazer para nós. Neste texto de Jesus, nessa parábola de Jesus, Jesus nos mostra o que vem depois da morte. E o que vem depois da morte é o juízo, porque está destinado ao homem morrer apenas uma vez e logo é vindo o juízo. Ou seja, após a morte, a vida não é viver apenas e morrer. A vida continua após a morte, e após a morte e o juízo tem o céu e existe o inferno. E é disso que Jesus está falando. Ou seja, essa parábola está nos falando de dois homens totalmente distintos um do outro. Ou seja, essa passagem está falando do rico, de um homem que era realmente, literalmente, rico. Não só rico literalmente, como espiritualmente se sentia. Ele achava que era. De outro lado, a palavra vai falar de um outro homem que se chamava Lázaro, que não é o Lázaro que Jesus ressuscitou. Lázaro era aquele pobre, era aquele mendigo. A palavra pobre, que aparece em algumas traduções, era morador de rua, pobre, era aquele que não tinha condições financeiras. Ou seja, a parábola está dividida em dois atos. O primeiro ato é aquele ato que acontece do lado de cá da sepultura. Então nós veremos. O primeiro ato é o que acontece do lado de cá da sepultura, e o segundo ato é aquele que acontece do lado de lá da sepultura. Então nós vamos ver antes e vamos ver depois da sepultura o que acontece. Essa palavra de Jesus, essa parábola de Jesus, ela vai contrastar e vai dar três, na verdade, contrastes a respeito da vida, o contraste da morte e o contraste da eternidade. Essa é a questão dessa parábola. Na vida, um é rico, já sabemos, e o outro é pobre. Na morte, um é sepultado e o outro talvez nem sepultamento teve. Na eternidade, um está no céu, outro está sofrendo no inferno. Então eu te convido para esse primeiro ato, para que a gente possa acompanhar o que acontece do lado de cá da sepultura. Vamos olhar então em primeiro lugar o rico, sobre a vida do rico. Observe comigo o versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Ele vestia-se de púrpura, ele se vestia de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente.
Presta atenção que Jesus não poupa intensidade em sua fala. Jesus não mede esforços ou não poupa palavras para falar em relação a esses dois homens. Ele diz que esse rico, que em primeiro lugar estamos falando do rico, que esse rico, ele se vestia de púrpura e de linho. E esse linho era fino, era algo caro. Ou seja, a púrpura que é descrita aqui era uma roupa caríssima. Era uma roupa que era utilizada por governadores, por senadores, por pessoas muito ricas, senadores, grandes líderes de Roma. Eram aqueles que usavam esse tipo de vestimenta. E diz o texto que ele todos os dias, ele não usava essa roupa, esse linho, em ocasiões especiais, em festas. Não. A Bíblia vai dizer que ele usava todos os dias da sua vida. Notem comigo que note comigo que a vida desse homem era uma vida de muito luxo. Era uma vida de muitas festas. Era uma vida de um glamour, de muito luxo. Todos os dias festas, comilância. Essa era a vida do rico. Agora, a Bíblia ela não vai fazer e não vai falar, não vai fazer nenhuma acusação de crimes em relação ao dinheiro aqui. Ou seja, não vai dizer que esse homem era corrupto, que ele praticava crimes, que ele era um ladrão. Não, a Bíblia não está. Jesus não está falando essa parábola disso. Ele também não acusa esse homem por ser rico. Então o problema não é o dinheiro. O problema não era o dinheiro que ele possuía. Certamente o problema dele era realmente fazer do dinheiro seu Deus. Não era possuir dinheiro. Ele era, na verdade, possuído pelo dinheiro. E aí é um problema. Quando a pessoa tem dinheiro, é uma coisa. Agora, quando a pessoa é possuída pelo dinheiro, o dinheiro domina, ela acaba virando um Deus. E a Bíblia fala que é um Deus, transforma um Deus. Mamon, a palavra de Deus vai dizer. Então, sabe qual que era o problema deste homem? Sabe qual era o problema desse rico? O problema dele, na verdade, não era riqueza. Não era riqueza. E sim possuir riquezas sem Deus. Ele era rico, mas ele não tinha o principal, ele não tinha Deus. Sabe qual era o problema dele? Um outro problema dele? O problema dele não era a riqueza, e sim amar o dinheiro mais do que o seu próximo. Depositar na sua riqueza como Deus, substituindo o amor que deveria ser ao próximo, colocando no seu prazer, no seu próprio umbigo. Na verdade, o dinheiro aqui se transformou na vida desse rico, o seu próprio Deus. Seu próprio Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, 24, está registrado assim, olha: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, ou seja, mamon. Então a palavra de Deus vai dizer que é um perigo muito grande o dinheiro. O dinheiro, você não pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Você precisa escolher quem você quer servir. Esse homem, esse rico, ele escolheu servir, então, dinheiro. Escolheu servir a riqueza, usar a sua vida dinheiro para suprir aparentemente as necessidades e vivia sem Deus. Ele era, na verdade, o dinheiro para esse rico era o centro do seu universo. O centro. Ele vivia para ele. Ele usava tudo que ele ganhava para o bem-estar dele. Porém, um dia, meus irmãos, a Bíblia e essa parábola vai dizer que a morte arrancou dele as suas riquezas. A morte chega para todos nós.
E não é diferente. A morte chegou para aquele rico. E pensa comigo, que funeral belíssimo que aquele rico deve ter tido. Não é verdade? Já pensaram nisso? Quantos discursos foram feitos naquele funeral? Quantos elogios, quantas flores. E nesse funeral, muitos devem ter dito, descansou. Ele está dormindo. Ele era um homem bom. Eu estava falando isso com meu pai ontem mesmo, que Jesus disse que não existe ninguém que seja bom, apenas Deus. Mas aqui alguns deviam dizer que homem bom. E agora ele está descansando, ele está agora dormindo, ele está com Deus, inclusive. Mas não se esqueça, não se esqueça. Essa é apenas uma parte da história, apenas um lado da história, pois existe muito mais além da sepultura. Existe muito mais além da sepultura. E vamos ver o outro quadro então agora, no verso 20 e verso 21. Olha o outro quadro. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Olha só, notem comigo que agora a gente está falando do pobre, de Lázaro. E nós vamos reparar que esse mendigo, ele é descrito de 4 formas a retratar sua desgraça. Primeiro, ele era mendigo, não tinha nada. Segundo, ele estava com fome. Ele estava coberto de lepra, de chagas, feridas. Quarto, os cães lambiam suas feridas, porque ele tinha úlceras no corpo. E você pode até se perguntar nesse momento, será que existe um quadro pior ou mais triste do que o de Lázaro? Um mendigo, um faminto, com fome, vendo o rico comer com abundância, desejando aquelas migalhas que caíam da mesa daquele rico. E a Escritura vai dizer que ele estava coberto de chagas, doente, úlceras. E sabe o que ele recebe, esse homem, Lázaro, recebe de presente? Os cães, seus únicos amigos que iam lá lamber a sua ferida, lamber suas feridas. Mas notem que esse homem também morreu, porque a morte chega tanto para rico quanto para pobre. A morte chega para todos nós. E esse homem, Lázaro, morreu também, assim como aquele rico. E Jesus vai nos informar que ele foi para os seios de Abraão. Mas antes disso, nós também nem sabemos se esse pobre ele foi sepultado. É muito provável até mesmo que os próprios cães, naquela cultura, naquela época, fossem seus agentes funerários, sabia? Porque a Bíblia não vai dizer que ele teve um sepulcro. Ele não foi sepultado, ele era pobre, ele não tinha. E a sepultura era algo para as pessoas que eram ricas. Tanto é que Jesus usou uma sepultura de um rico, emprestada. Ele não tinha sepultura. Então esse aqui, Lázaro, é provável que nem isso ele teve. Ele certamente foi jogado. Serviu de alimento para cães e para tantos outros animais. O rico teve uma bela de uma cerimônia fúnebre. Agora, talvez diante de um cenário desse, você pudesse dizer, que tragédia novamente. Nossa, que tragédia. De fato foi uma grande tragédia. Mas lembre-se novamente, esse é apenas um lado da história, pois existe muito mais depois da sepultura. E o que me importa não é o que está no lado de cada sepultura. Não necessariamente, mas o que me importa com Deus é aquilo que eu vou passar do lado de lá da sepultura. Relembrando, era extremamente rico e outro extremamente pobre. Do lado de cá.
Um tinha banquete todos os dias e o outro fome todos os dias. Um vestia púrpura e linha finíssimo, tinha banquetes, e o outro trapos. Nem roupa sequer ele tinha. E preste atenção. Existem diferenças na vida de um ser humano que as roupas não revelam, que a casa que você mora não revela, que o cardápio da sua mesa não revela, que as joias que você usa, a roupa, a vestimenta que você usa, que a posição social não revela. Um homem ou uma mulher não podem ser medidos por coisas assim. Um homem e uma mulher não podem ser medidos pelaquilo que eles possuem, por essas coisas. Então note comigo agora o Lázaro. O Lázaro do lado de lá agora da sepultura. Após a morte, o que aconteceu? Quando Jesus mostra o outro lado da cortina, ele abre o véu e as coisas ficam muito nítidas após a morte, existe uma inversão brutal da realidade. Você vai conferir no versículo 22, na parte A, que está assim escrito: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Olha que coisa maravilhosa. Olha que interessante que o texto vai nos dizer. O mendigo morreu e os anjos o levaram para o céu. Os anjos, no plural. Ou seja, não apenas um anjo, mas um cortejo de anjos leva aquele pobre Lázaro para os céus. Para os seios aqui, na verdade, de Abraão, que aqui é uma linguagem para representar a bem-aventurança eterna, ou seja, o céu. E por que ele vai para o céu? Por que esse pobre? Porque ele é mendigo? Porque ele realmente é pobre financeiramente? Porque ele passa fome? Porque ele está doente? Porque os cães são os amigos legítimos e os mais íntimos dele? Não. A resposta é claro que não. É claro que a parábola, que é uma parábola de Jesus, mas Jesus quer nos dar um ensinamento, porque toda parábola de Jesus ensina uma verdade. Jesus está ensinando uma verdade através de uma parábola. A palavra Lázaro aqui quer dizer Deus é meu auxílio. Ou seja, apenas o nome de Lázaro, o simples fato do significado de seu nome já nos ensina que Lázaro, ou seja, a quem Lázaro confiava. O próprio nome de Lázaro já vai dizer que Deus é meu auxílio. Então Lázaro, quando vai para o céu, ele não vai porque ele era mendigo. Ele não vai porque era pobre, porque passou fome, porque texava, porque doente, porque tinha como seus amigos íntimos os cães. Mas ele vai para o céu porque Deus é meu auxílio. Isso já mostra para nós aqui que já podemos combater então a teologia humana que diz que crente não pode ficar doente. Jó ficou doente, Lázaro ficou doente, Naamã ficou doente, Timóteo ficou doente, todos nós ficamos doentes. Mas não é porque nós ficamos doentes que nós vamos para o céu. Que crente não pode ser pobre, já está combatendo essa teologia que crente tem que ser rico. E a viúva de Sarepta, lá em 1 Reis 17, no capítulo 18. Como que fica essa situação dela? Como fica a bem-aventurança dos pobres de espírito, que também tem a ver com pobre financeiramente? É aquele que entende a bem-aventurança ali, de que ele depende totalmente de Deus. Ele é pobre espiritualmente. Sem Deus ele entende que não pode nada. Mas os pobres aqui também se enquadram. Aqui a gente já pode também combater a teologia que diz, essa teologia humana que diz que crente não pode passar por privações. Mas como que Paulo passa por privações financeiras, de alimento, de roupa? Como tantos outros crentes na história que foram privados. Então aqui já está também, de uma certa forma,
esse argumento humano de que o ser humano, que o crente que tem Jesus, baseado lá em Isaías 53, que vai dizer que Jesus já levou nossa enfermidade, você não entendeu o que está escrito lá através do profeta Isaías. Não tem a ver com doenças físicas. Então, depois, meu irmão, quando a gente falar de depressão, a gente vai entender a categoria que a gente vai falar de trabalhar o ser humano como corpo, alma e espírito. Então, o ser humano, ele pode passar por privações, pode ser pobre, pode ficar doente, sim. Mas Jesus, nesse contraste aqui brutal, quis nos ensinar que mesmo nessa realidade, isso não interfere na nossa salvação. Porque não interferiu na vida do Lázaro, do pobre. Pois a salvação, ela não depende de nosso dinheiro, dos nossos esforços, mas do mérito da cruz. Não depende da saúde que você tem ou da roupa que você veste, da comida que você come todos os dias. Glória a Deus se você tem uma mesa farta. Mas eu creio e eu peço a Deus para que a sua mesa farta não substitua Deus em primeiro lugar, como esse rico aqui fazia. Porque deixou o dinheiro transformar o seu coração e ser o seu Deus. Você pode ser farto, ter fartura. E você não pode ter fartura só para você. Você precisa ter fartura e alimentar e abençoar também outras pessoas. Estuda a cultura judaica que você vai ver como que era o dízimo naquela época. As 8 categorias de dízimo que o judaísmo até hoje pratica, de como é feito isso. Fica para outro estudo. Então, não quer dizer que nesse contraste de Jesus, que é de uma forma brutal o que ele está dizendo, não quer dizer que isso está ensinando que vai interferir na salvação do ser humano essas coisas. Pois a salvação, meus irmãos, não tem a ver com aquilo que você tem, e sim em quem você coloca a sua confiança. Em quem que foi que o pobre que colocou? O nome mesmo já diz, Deus é meu auxílio. Então, coloque a sua esperança naquele que é o seu auxílio. Você pode passar por privações? Pode. Pode passar por pobreza, por situações, por doenças? Pode. Mas você é um bem-aventurado. Lázaro não foi para o céu pelas coisas que ele tinha. Até porque Lázaro não tinha. Mas porque o seu nome revela que ele colocou sua esperança. Ou seja, Deus é meu auxílio. Entenderam que o próprio nome de Lázaro, a tradução, já vai dizer em quem era a esperança, em quem Lázaro colocava a sua esperança. Nota aqui no texto comigo que Lázaro não tinha nada. Não tinha nada, mas tinha o mais importante. Ele tinha Deus. E o rico? Tinha tudo. O rico tinha tudo, mas não o mais importante. Não tinha Deus. Note no texto. Lázaro não tinha nada, mas tinha o mais importante, tinha Deus. E o rico? O rico tinha tudo, mas não tinha o mais importante, o que ele precisava. Deus. Ele não tinha Deus. Do lado de cada sepultura, quem tem tudo parece estar muito bem. Entretanto, as Escrituras dizem que quando Lázaro foi levado para o seio de Abraão, certamente ele esqueceu de sua dor. Lázaro, quando sobe, morre. Não tem nem sequer um sepultamento. No estalar de dedo, ele se encontra com o Senhor. Nos seios de Abraão. E a Bíblia vai dizer que certamente ele esquece de sua dor, esquece de seu sofrimento, esquece da sua fome, dos cães que lambiam as suas feridas. Isso acontece imediatamente ao chegar ao céu. Porque temos um texto lá em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 4, que diz: Ele, Jesus, enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais fome. Não haverá nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Ou seja, no céu não haverá mais dor. No céu não haverá mais choro. Então Lázaro não tinha mais isso quando estava no seio de Abraão. Não tinha mais sofrimento, acabou. Já pensaram nisso, irmãos? Que coisa tremenda. Vai ser o céu, vai ser a presença de Deus. Nós vivendo com o Senhor,
na presença do Todo-Poderoso. Que coisa maravilhosa. E olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não se veem. Porque as que se veem são temporais, as coisas são temporais. E as que não se veem são eternas. Ou seja, qualquer sofrimento que podemos ter aqui, com 1 minuto de céu, já não terá mais significado para você. É isso que essa parábola está revelando. Um pequeno momento de espontânea tribulação que possa ser produzido em nós. Para nós, tem um peso eterno para a glória e é muito excelente. Nós não devemos atentar como Lázaro não atentou nas coisas que ele estava vendo, nas migalhas, na riqueza. Mas ele tinha sua esperança naquelas coisas que não se viam. Porque as coisas que se veem são temporais, elas acabam. E as que não se veem são eternas. E Lázaro, quando morre, se depara com o Senhor no seio de Abraão. E o rico em sofrimento eterno, no inferno. Então essa parábola vai revelar isso para nós. No céu, para Lázaro e para nós, com Cristo Jesus, haverá consolo. Ele esqueceu de tudo que ele tinha sofrido na terra, como nós também vamos esquecer, e nós seremos consolados como Lázaro foi. Agora, irmãos, vamos ver do outro lado. Verso 22, parte B. E morreu também o rico, e foi sepultado. O rico aqui foi sepultado. Verso 23. E no Hades, que significa a tradução, no grego, inferno. Ou seja, no inferno, ergueu os olhos, estando em quê? Em paz? Não, em tormentos. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Olha, vamos pensar aqui um pouquinho. Quem que está no inferno? O corpo dele ou a alma dele que está no inferno? Aqui está evidente uma coisa, meus amados, que o homem não é apenas matéria. Não tem essa história que morreu, acabou, como algumas pessoas acreditam. Acabou, morreu, foi aniquilado, não existe mais nada. Não existe essa possibilidade. Eu vou te falar que não existem outras possibilidades que são ensinadas em outras religiões também. Vamos entender essa questão aqui. Vamos entender, na verdade, outra coisa. Quem morre salvo, e a vida é determinada aqui, não no lado de lá da sepultura, quem morre salvo, do outro lado da sepultura está o quê? Salvo, com Cristo. Como Lázaro com Abraão, no seio de Abraão. Agora, quem morre perdido aqui, do outro lado da sepultura está o quê? Perdido no inferno. Não existe, irmãos, essa teoria, essa questão do sono da alma que está dormindo, como algumas pessoas ensinam. Está dormindo? Não existe. É, imediato. Que não existe essa questão que quem morre está descansando. Que descansando? Na parábola estamos vendo que ele morre e é visto lá no seio de Abraão e que quem morre, o rico, está no inferno. Jesus sustenta na cruz aquele ladrão, quando morre, diretamente já está no céu. Então o destino da alma é selado na terra. Ou você morre salvo, ou você morre perdido. Ou você morre e vai para o céu imediatamente, ou você morre imediatamente e vai para o intermediário, que já é um conceito aguardando a ressurreição para que o seu corpo seja lançado no inferno. Então já está no estado de sofrimento. Quando morremos, vamos para o céu ou para o inferno. Então não adianta fazer missa de 7º dia. Não adianta fazer missa de 30 dias. Nada disso resolve. É aqui, é agora que as coisas se resolvem. É agora, é hoje.
A Bíblia diz ainda, lá em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27, que e assim como os homens, está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Olha que coisa interessante. Notem que o rico, quando morre, estava no inferno, ou seja, prisão perpétua. Prisão perpétua. E o pobre, quando morre, Lázaro, nos seios de Abraão, ou seja, no céu. E nós precisamos entender uma coisa importante aqui, que quando o homem quebra uma lei natural, ele sofre as consequências imediatas. Como assim, Eduardo? Como do homem quebra uma questão de natureza natural, o sofrimento ou as consequências imediatas? Eu quero dizer o seguinte, um exemplo. Por exemplo, se você colocar a mão no fogo agora, o que acontece? Queima. A lei natural exige que você sinta dor, você botou a mão no fogo. Ou seja, se você pular de um prédio alto, o que vai acontecer? Você vai se esborrachar, vai morrer, vai se arrebentar. São consequências imediatas, mas nem sempre no reino de Deus, quando você viola a lei de Deus espiritual, você sofre as consequências imediatamente, na hora. Você pode viver até uma vida aparentemente abençoada e feliz, mas quando você descer a sepultura, vai ser imediatamente o que está escrito aqui no texto de Hebreus. Está destinado um homem morrer apenas uma vez. Entendem? É assim como os homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois do juízo. Então, quando a gente morre, ou mesmo que não seja agora a punição, ou quando você morrer, certamente nós morreremos, se Jesus não voltar agora, porque se voltar agora também, nós iremos para o céu, e aquele que está destinado ao inferno, que não creu, também vai para o inferno. A vida, a alma, a morte. Hoje, a morte sela o destino da alma. Então, não sabemos se vão morrer hoje, amanhã, daqui a um minuto. Então, por isso, tomar uma importante decisão, a maior das decisões que você precisa tomar é agora. Se você estiver assistindo principalmente esse vídeo, entregar sua vida para Jesus. Tá longe dos caminhos do Senhor, volta para o caminho do Senhor. Existe céu, existe inferno. Você está debaixo da graça de Deus? Precisa estar debaixo da graça de Deus. Debaixo da graça de Deus. Então, Deus não vai mandar, irmãos, um anjo descer do céu toda vez que você pecar para te dar uma cajadada. Não vai. A lei natural exige punição imediata, mas a lei de Deus nem sempre é imediata. Quando você tombar aqui nessa terra, é que você experimentará céu ou inferno. E a decisão é sua. Quantos de você já ouviu que só existe um Salvador? Você já ouviu que após a morte é vindo o juízo? E como que você ainda crê que há reencarnação, vai ter uma nova oportunidade? Você está colocando sua mão no fogo. A Bíblia, Jesus diz nessa parábola que isso não existe. Ele desfaz esse conceito. Eu respeito a sua opinião, mas é o que a Bíblia diz, você precisa crer nisso. Ou você vai pagar para ver? Não tem volta. Veremos no texto que não tem volta. É prisão perpétua. Prisão perpétua. Sabe o que Deus faz? Deus nos vai dando corda. Deus vai dando corda para a gente. E de repente o homem acha que o pecado compensa. De repente o homem acha que o pecado é vantajoso. Vou pecar. E tem gente que ainda diz assim, quando eu tiver mais velho eu aceito Jesus. Você não tem tempo. Decisão, não cabe a você acréscimo de dias. Tem gente que pensa que vê o pecado e que os banquetes, as farras, os prazeres valem a pena. Estão vivendo assim. E com isso ele se esquece que um dia, ele vai o quê? Morrer. Ele não sabe a hora da sua morte. E depois da morte, o que vem? Lembrando novamente, o juízo de Deus. E ninguém, meus irmãos, vai poder escapar desse juízo. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo. Todos vamos prestar conta a Deus. A morte vem, irmãos, a todas as pessoas. Malbataan disse que a morte é o sinal de igualdade na equação da vida.
Vem para o pobre, vem para o rico, vem para o jovem, vem para a criança, vem para o idoso, vem para todos. Todo ser humano. Se é a coisa mais certa que existe é que todo ser humano vai descer à sepultura. E como vai ser após a sepultura? Do outro lado de lá. Então eu quero tirar algumas aplicações para nós. E a primeira aplicação que eu quero trazer para você é que Deus leva o salvo para o céu após a morte. Por isso o crente pode dizer, viver é Cristo, morrer é lucro. E a Bíblia diz em Apocalipse 14, no versículo 13, então ouviu uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem, olha, com quem? No Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Descanso para a alma, descanso para o nosso espírito, para quem crê na dicotomia ou na tricotomia, descanso para o nosso espírito. Bem-aventurados que estão com o Senhor, mortos que desceram à sepultura com Deus. São bem-aventurados, porque vão descansar. Descansar, seu espírito vai ter descanso das suas fadigas, das suas aflições, das lutas, das dores, das enfermidades aqui nessa terra. Mas uma segunda aplicação para mim e para você hoje, que as pessoas não convertidas descobrirão o valor da alma tarde demais. Por isso não pode dizer eu vou amanhã, um dia eu vou, tem que ser agora, tem que vir a Cristo hoje. Porque amanhã pode ser tarde demais, daqui 5 minutos pode ser tarde demais. Se olharmos nessa parábola, esse homem rico fazia toda a provisão para quê? Para o corpo, para o seu prazer, com vestimentas, com banquetes, com prazer. Que provisão esse homem rico fez para a sua alma? Nenhuma. Ele não se preocupou com nada, apenas com hoje. Com a comida, com o beber, e tem muita gente preocupada com o que vai comer, com o que vai beber, e não está preocupado com aquilo que a sua alma vai prestar conta a Deus com amanhã, após a sua morte, após a sepultura. Agora, irmãos, vamos ver sobre esse ídolo. Esse Deus que é chamado na Bíblia de dinheiro, ou seja, esse Deus que é chamado na Bíblia de mamão. O que mamão exige dos seus seguidores? Atenção e dedicação exclusiva. É isso que o dinheiro exige de você. Atenção total e dedicação exclusiva. Você vai viver longe de Deus. Ele é prejudicial. Prejudicial. Deus, existe uma passagem que um jargão que nós usamos é o seguinte, dinheiro é bom, desde que esteja no bolso, porque quando ele sobe ao coração e à mente humana, ele transforma em Deus. É preferível não ter. Ou seja, esse dinheiro, esse Deus mamon, ele domina as pessoas. Ele oferece o quê? Vai oferecer diversão, prazeres, coisas caras. Ele oferece tudo a você. Porém, ele não faz e não pode satisfazer as necessidades espirituais, assim como ele não satisfez a daquele rico. Quanto mais dinheiro você tem, mais prazer você vai viver, mais longe de Deus você vai viver, mais nas coisas você vai colocar, em vez de pessoas, você vai colocar em coisas. E quando você se deparar, você está igual a esse rico, longe de Cristo. Você vai passar perto do necessitado e nem sequer vai ajudar. E se ajudar, vai ter dor no coração porque deu uma migalha. Ou então vai se exaltar dizendo, eu ajudei um pobre. Olha que coisa terrível. Olha. Ao contrário, irmãos, o dinheiro não pode satisfazer as necessidades espirituais. Ao contrário, ele vai afastá-lo cada dia mais de Deus. Porque a Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores. Quem você está servindo? A Deus ou ao dinheiro? Quem você está servindo? E as pessoas que só investiram no aqui, no agora, no físico, no terreno, no corpo, ao morrerem, no inferno vão perceber que não fizeram investimento espiritual algum. É apenas quando estiver lá no inferno que elas aí vão entender que elas não fizeram investimento espiritual. Elas vão perceber tarde demais a importância de investir na sua alma. Mas já não vai ter mais jeito. Já é tarde demais. Veja que ele
está preocupado com os irmãos dele no verso 28. Olha o verso 28, a terceira aplicação. Os milagres não ajudam as pessoas que desobedecem à palavra de Deus. Olha o que o rico diz. Disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. O que ele está querendo aqui? Um milagre. E o milagre não vai ajudar as pessoas. Não vai ajudar aqueles que desobedecem à palavra de Deus. Ele enxergando lá, ele quer que Abraão mande pessoas a falar com seus irmãos para que eles também não fossem, se arrependessem para ir para o inferno. Ele está querendo aqui um milagre. Que Lázaro, que já morreu, que está no céu, viesse na terra novamente para comunicar com seus irmãos. E Jesus Cristo dá a seguinte resposta no verso 29, que é muito importante. Disse-lhe Abraão, através de Abraão, eles têm Moisés e os profetas. Ouçam, eu quero dizer para você, você tem Bíblia. Você tem a palavra de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo, eles possuem a palavra de Deus, a Bíblia. Eles conhecem as Escrituras, eles conhecem a lei. Ouça o que a Bíblia diz. Agora, notem vocês que Jesus não favorece a tese de um grupo que nós conhecemos. Ele não favorece nesse texto aquilo que os espíritas, kardecistas e tantos outros acreditam, até mesmo católicos. Porque ele pede que Lázaro mande Lázaro à minha casa, mas Lázaro já está morto. Um morto tem um abismo entre a morte. Ele não volta. Para Lázaro aparecer e ir lá avisar os irmãos dele, o que tinha que acontecer? Ele tinha que ressuscitar. Ou seja, Jesus está combatendo a tese espírita aqui, que não tem esse negócio de morto aparecer, não. Morto não aparece, gente. Morto não encarna de novo. Morreu, está morto, está num abismo, fé, inferno e céu. Esse negócio de morto vir entregar mensagem para o outro, voltar após a morte, se comunicar, isso é impossível de acordo com a palavra de Deus. Porque a morte sela o destino da alma. Após a morte é vindo o juízo. Quem vai para o céu está no céu. Quem está no inferno está no inferno. O que você vai ver fora disso, aqueles personagens que aparecem ali, chama-se outra coisa. O nome daquilo ali é demônio. Porque o diabo caiu e trouxe a terça parte. Estão aqui na terra, se manifestando no corpo das pessoas. Então não existe reencarnação. Ali não é espírito de pessoas, de mãe, de pai, de avô, de avó que faleceram. Não, ali são demônios fingindo, porque o pai da mentira é Satanás. Não tem essa questão de um morto voltar. Mas aqui, ele no inferno, ele quer que Lázaro, o pobre, volte para comunicar aos seus irmãos, porque ele está sofrendo, não queria que os irmãos forem também sofrer. Porque para um morto aparecer e dar uma mensagem, ele precisa ressuscitar. Ele tem que ressuscitar. Em corpo, igual o outro Lázaro, amigo de Jesus, ressuscitou ele. Agora preste atenção numa coisa, nesse mundo místico, de um monte de misticismo, se alguém quer ouvir a voz de Deus, tem que ouvir de acordo com o quê? Com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, porque ela é a palavra de Deus. Então somente ela, mas já inventaram várias doutrinas, vários livros, 400 anos recentes já inventaram aí outras religiões que pregam o oposto que Jesus diz, quer dizer que eles são donos da verdade que conhecem. Estão colocando a mão no fogo. Estão indo para um lugar chamado inferno. Eles não vão ter oportunidade, segunda, terceira, quarta, quinta evolução. Não existe isso. Eles têm de ouvir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e alguns podem até dizer, como os agnósticos, por exemplo, diz, não, esse negócio de inferno não é assim não, isso não existe, pois não tem nem como saber, não tem como provar. Deixa eu falar uma coisa, Bertrand Russell disse, o homem, novamente, é um aglomerado acidental de átomos, morreu, acabou, mas não é o que esse texto, o que Jesus vai dizer nessa parábola, não é o que Jesus diz, porque o homem pode até dizer que não, o inferno é assim, não existe, não sei o quê. Você já viu alguém falar isso? Se o inferno fosse aqui, a vida seria muito injusta, não seria? Tem gente que fala que o inferno é aqui, mas se o inferno é aqui, a vida então é muito justa.
A vida seria uma injustiça muito grande. Já viram como umas pessoas vivem, outras vivem? Lázaro era pobre, o rico era rico. Então, se há um inferno aqui, imagine que inferno bom que você tem um ar-condicionado quando está calor. Você tem comida e você tem água para beber quando você quiser. Aqui a Bíblia fala que não tinha água. A gente vai ver no segundo estudo, provavelmente. Ou seja, uns na extrema riqueza hoje e outros na extrema pobreza. Divisão total. Como que o inferno pode ser aqui? Vocês já viram na Venezuela como é o país na Venezuela? E cuidado, gente, a gente está pré-eleição. Em quem você vota? Nós podemos viver a mesma realidade. Lá na Venezuela, uns estão comendo churrasco caríssimo, tomando vinho que custa 30 mil reais. E outros estão comendo resto na rua. Empresários que eram ricos estão comendo na rua, na lata de lixo. O inferno, meus irmãos, é a justiça de Deus. E ela não é aqui, ela é após a morte, quando você morre. E se ele não existisse, a vida então seria realmente uma injustiça. O inferno não existisse. E se ele fosse aqui, seria de fato uma injustiça. Porque Gálatas 6, no versículo 7, diz: pois aquilo que o homem semear também ceifará. O que a gente passa aqui é apenas a colheita do que a gente planta. Se você planta a maldade, você está colhendo a maldade, mas isso não é um inferno, isso é um pré-momento de inferno. Porque se você não tem Jesus, você já pode estar vivendo um inferno nessa terra de fato. Não que aqui seja um inferno, não é um sofrimento total. Mas você sem Jesus, você já está vivendo pré-inferno, porque você está destinado ao inferno. Outra coisa, se a justiça não for feita aqui, ela será feita no tribunal de Deus. Se Deus não te cobrar aqui também, não se esqueça, ele vai cobrar quando você morrer. O homem pode até escapar da justiça humana, mas lembre-se, jamais escapará da justiça de Deus. Jamais. Irmãos, e o sofrimento no inferno, como ele é? Como vai ser o sofrimento no inferno? Qual vai ser? Vou deixar esse estudo para a segunda parte. Se você quer descobrir qual vai ser o maior sofrimento no inferno e como vai ser o inferno, vou deixar o link para você aqui embaixo. Vou deixar o link do segundo estudo aqui embaixo. Após assistir esse estudo todo, clica no link que você vai saber qual é o maior sofrimento e como será o inferno no próximo estudo. Então aguardo você, não esqueça de dar o like, não esqueça de escrever, não esqueça de compartilhar essa mensagem. E que Deus possa trazer em seu coração esse desejo de buscá-lo hoje e agora. Entregar sua vida a Jesus Cristo, a palavra de Deus. Se arrepender dos seus maus caminhos. Aceitar de boa vontade a aflição que vem sobre o justo, sobre você. E entender que você é um bem-aventurado à luz das Escrituras. Não é a riqueza que vai levá-lo para o céu. Não é o dinheiro que vai levá-lo para o céu. É apenas Jesus Cristo. Negar sua própria vida, seguir Jesus e carregar sua cruz. Crer em Jesus como único Senhor e Salvador, porque não há nenhum outro mediador, não há uma santa, não há padre, não há papa, não há fulano de tal, não. Apenas Jesus Cristo. E outra, não haverá segunda chance. A chance que você está tendo é aqui e agora. Que Deus te abençoe. E se você ainda quer continuar nesse estudo, depois você clica no link 2. Graça e paz, até a próxima, que Deus lhe abençoe.